Muita gente acredita que nasceu para procurar um emprego, mas quando Deus criou o ser humano, Ele não entregou uma carteira de trabalho, Ele deu um propósito. Antes mesmo do pecado entrar no mundo, Adão já tinha uma missão. Ele foi colocado no Éden para cuidar, cultivar, liderar. O trabalho nunca foi castigo. Ele era parte do plano, não para sobreviver, mas para expressar a imagem de Deus, criativa, produtiva, frutífera. Mas olha como o mundo inverteu tudo. Desde criança nos ensinam que sucesso é estudar, arrumar um bom emprego, pagar as contas e esperar a aposentadoria. Só que esse nunca foi o plano do céu. Deus não nos criou para buscar segurança num salário. Ele nos chamou para viver uma missão, um chamado, algo que carregue eternidade. A verdade é que muita gente está exausta, trabalha, se esforça, estuda, corre atrás, mas lá no fundo, sente um vazio que o dinheiro não preenche. Por quê? Porque Deus não te criou apenas para ter um cargo ou um contra-cheque. Você não é só um funcionário. Você é filho, e filhos não vivem por salário, vivem por direção. O problema é que o sistema do mundo nos empurra para buscar estabilidade, enquanto o reino nos chama para viver por fé. Enquanto muitos perguntam, onde posso ser contratado? Deus está perguntando, você já entendeu por que eu te coloquei aqui? Muita gente passa a vida inteira correndo atrás de estabilidade, um emprego fixo, um salário razoável, um plano de aposentadoria. E não há nada de errado em trabalhar. O próprio Deus valoriza o esforço. Mas o problema começa quando o emprego vira identidade e o salário se torna a fonte da nossa segurança. A verdade é que o trabalho dignifica, mas o chamado transforma. Você não foi criado só para bater ponto. Você foi chamado para impactar. Enquanto o mundo diz, estude, se forme, arrume um bom emprego e se aposente, Deus está dizendo, eu te criei com um propósito eterno que vai além de qualquer salário. Cristo não chamou ninguém para uma vaga de emprego. Ele disse, segue-me, e eu te farei pescador de almas. O sistema do mundo quer te convencer de que a vida é só isso. Acordar cedo, trabalhar duro, pagar boletos e repetir tudo no dia seguinte. Mas Deus não te criou para viver no automático. Você não nasceu para apenas sobreviver. Você nasceu para governar, servir e frutificar. Desde o Éden, o plano de Deus sempre foi esse. Sejam frutíferos, dominem, governem. Não é sobre status ou cargo. É sobre autoridade espiritual e propósito. O problema é que muita gente se prende ao sistema humano, com medo de largar o conhecido e confiar na provisão divina. Mas Deus não te sustenta por causa do seu contra-cheque. Ele te sustenta porque é Pai. Jesus nunca disse, procurem um emprego. Ele dizia, sigam-me. Quando chamou Pedro, Tiago e João, eles estavam trabalhando como pescadores. Mas Jesus não ofereceu um salário melhor. Ele ofereceu um propósito maior. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles deixaram as redes, deixaram a rotina, deixaram o certo pelo eterno. Sabe por quê? Porque quando você entende que foi chamado por Deus, nenhum emprego te define mais. Nenhum salário dita seu valor. Você sabe que nasceu para algo maior. Tem gente que passa a vida toda correndo atrás de cargos, salários, posições, mas tudo isso pode acabar de um dia para o outro. Empresas fecham, contratos terminam, mas o chamado de Deus permanece. José perdeu a posição na casa de Potifar. Foi injustiçado, preso, mas o que Deus havia colocado dentro dele ninguém podia tirar. E no tempo certo ele saiu do cárcere para o palácio. Daniel passou por reinos diferentes, reis diferentes, mas permaneceu em destaque, porque seu chamado era maior do que qualquer cargo. E você? Tem vivido para manter um emprego? Ou para cumprir um propósito? Jesus não trabalhava para o Império Romano. Não tinha carteira assinada, salário fixo ou um cargo institucional. Mas ninguém fez mais pela humanidade do que ele. Sua missão era clara, fazer a vontade do Pai. E ele fez. Curou, ensinou, libertou, morreu e ressuscitou. Não por profissão, por propósito. Paulo também largou o status de fariseu para seguir o chamado. Ele entendeu. Aquilo que o mundo chama de sucesso, Deus pode chamar de distração. E hoje, você está seguindo o que o mundo valoriza ou está disposto a seguir aquele que te criou?
Tem gente que acorda todo dia apenas para sobreviver, cumpre horário, paga conta, aguarda o fim de semana. Mas viver assim é desperdiçar a vida que Deus te deu. Quando você vive com propósito, tudo muda. Seu trabalho se torna uma missão. Seu esforço passa a ter sentido. E a rotina vira terreno fértil para o reino de Deus. Você não foi chamado apenas para pagar boletos. Você foi chamado para fazer diferença. O mundo quer te convencer de que sem um emprego, você não é ninguém. Mas o céu não te chama de empregado, te chama de embaixador. Você carrega o Espírito Santo. Você foi escolhido para manifestar o reino de Deus onde estiver. Seja em uma empresa, em casa, na rua ou na igreja. Você não está ali por acaso. Está em missão. A sua identidade não vem da sua função. Vem de quem te chamou. Desde o Éden, Deus deu ao homem uma missão: cultivar e guardar. O trabalho veio antes do pecado. Ele não é uma maldição. Mas depois da queda, o trabalho se tornou um fardo, um meio de sobrevivência. E até hoje muitos vivem assim. Acordam, trabalham, pagam contas, dormem e recomeçam. Mas Deus não te criou para apenas sobreviver. Ele te criou para frutificar. O seu trabalho pode até pagar suas contas, mas é o seu propósito que dá sentido à sua vida. Muita gente passa a vida tentando dar certo em um emprego, mas esquece de descobrir o que Deus já colocou dentro de si. A Bíblia diz que o dom do homem o coloca diante dos grandes. Provérbios 18:16. Não foi um diploma, não foi uma vaga de emprego, foi o dom. José não foi promovido porque pediu, mas porque tinha um dom que interpretava sonhos e trazia soluções. Davi não virou rei porque procurou um cargo, mas porque tinha um coração valente e um chamado. Você não foi criado só para preencher uma vaga. Você foi criado para manifestar o reino de Deus onde estiver. Se você vive pelo salário, viverá com medo. Medo de perder o emprego, medo de não ter o suficiente. Mas quem vive pelo propósito, caminha em paz. Quando Elias enfrentou fome, Deus mandou corvos com alimento. Quando o maná caiu no deserto, o povo não tinha fazenda nem emprego fixo. Mesmo assim, nada lhes faltou. Isso não é convite à preguiça. É um chamado à confiança verdadeira. Seu trabalho é um canal, mas Deus é a fonte. Quando você caminha com propósito, a provisão vem junto. Porque quem busca o reino tem suas necessidades supridas. Você não foi criado apenas para receber ordens. Deus colocou dons e talentos em você. Não é algo que você aprende apenas na escola. É algo que nasceu com você. A Bíblia diz: o dom do homem o coloca diante dos grandes. Provérbios 18:16. José interpretava sonhos, e isso o levou ao trono. Davi tocava harpa e liderava, e isso o tirou do campo e o levou ao palácio. Daniel tinha sabedoria, e isso o colocou diante de reis. Hoje, muitos estão frustrados porque ignoram seus dons. Vivem presos a empregos que sustentam o corpo, mas esvaziam a alma. Mas quando você começa a usar o que Deus te deu, as portas se abrem e a provisão começa a fluir. Deus não te criou para ocupar espaço, mas para resolver problemas. Olhe para José. Ele interpretou o sonho de Faraó e salvou o Egito. Olhe para Daniel. Ele revelou o sonho do rei e trouxe paz ao império. Davi derrotou um gigante quando ninguém mais teve coragem. Esses homens não foram promovidos por causa de currículos, mas porque foram resposta quando o mundo precisava. O mundo está cheio de problemas, mas Deus colocou dentro de você soluções divinas. Quando você para de buscar apenas emprego e começa a buscar como pode servir com seus dons, as pessoas te procuram, as portas se abrem e a provisão te encontra. Muita gente vive como se o sustento viesse do salário, como se a segurança estivesse no contra-cheque. Mas a palavra de Deus diz: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Provérbios 10:22. Não foi o Egito que sustentou José, não foi a terra que sustentou Elias, foi Deus. Quando você caminha em obediência, a provisão vem, mesmo no deserto. O maná cai, a água brota da rocha, e o pouco se multiplica. A bênção do Senhor não depende da economia, ela vem do alto. Muita gente passa a vida inteira buscando um emprego estável, uma carreira segura, um salário melhor. Mas no fundo, continuam vazias, frustradas, como se sempre faltasse algo. Sabe por quê? Porque foram criadas para um propósito,
não apenas para um pagamento no fim do mês. Deus não te colocou aqui só para sobreviver. Ele te chamou para impactar. Quando você trabalha apenas por dinheiro, qualquer crise te abala. Mas quando você vive pelo propósito de Deus, até nas dificuldades você tem paz, direção e convicção de que está no caminho certo. A verdadeira realização não está enquanto você ganha, mas enquanto da vontade de Deus você está cumprindo. Quando Jesus chamou Pedro, João, Tiago, eles estavam trabalhando, vivendo do próprio esforço. Mas Jesus não disse: tenho uma proposta de trabalho melhor para vocês. Ele disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Ele os tirou da rotina comum para colocá-los em uma missão eterna, e esse chamado continua ecoando hoje. Jesus não está te chamando para um emprego novo. Ele está te chamando para um novo sentido de vida, para um propósito maior do que salário, status ou estabilidade. Isso não quer dizer que você deve abandonar seu emprego amanhã, mas quer dizer que você pode começar a enxergar onde você está como um campo de missão, que você pode usar seus dons, seja num escritório, numa loja, numa obra ou em casa, para impactar vidas com o amor de Cristo. Porque o seu trabalho não precisa ser apenas uma fonte de renda, ele pode ser um reflexo do reino. O que faz a diferença não é o cargo que você ocupa, mas o propósito que você carrega. Trabalhar só por sobrevivência te esgota, mas trabalhar por propósito te renova. Quando você entende que foi criado para algo maior do que pagar boletos, você começa a acordar não apenas para cumprir horários, mas para cumprir um chamado. Você para de viver correndo atrás do dinheiro e começa a viver sendo guiado por Deus. E aí a provisão te acompanha, porque quem caminha no centro da vontade de Deus não anda sozinho. Procure nos evangelhos. Você nunca verá Jesus dizendo para alguém: vá procurar um emprego. O que ele dizia era: segue-me. Quando ele chamou Pedro, João e Tiago, eles estavam pescando, cuidando do trabalho deles. Mas Jesus não os convidou para uma nova vaga. Ele os chamou para uma missão. E sabe o que eles fizeram? Largaram as redes, deixaram o barco e seguiram Jesus. Não porque desprezavam o trabalho, mas porque entenderam que havia um propósito muito maior do que pescar peixes. Eles foram chamados para pescar almas. Você não foi criado para sobreviver em um sistema, foi criado para governar com propósito. Desde o início, Deus não disse: vão e arranjem empregos. Ele disse: dominem, frutifiquem, multipliquem. Mas o mundo nos treinou para pensar o contrário. Estude, trabalhe, ganhe, consuma, repita. E aí estamos, cansados, frustrados, com a sensação de que falta algo. Porque falta mesmo. Falta o propósito. A verdade é, você pode ter estabilidade e ainda assim viver vazio. Mas quando você caminha na direção do que Deus te chamou para ser, a vida muda. Você para de apenas existir e começa a impactar. O que Deus colocou dentro de você é maior do que qualquer salário. O seu dom, a sua vocação, o seu chamado, isso é eterno. Empregos vão e vêm, economias oscilam, portas humanas se fecham, mas a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Jesus não chamou ninguém para preencher cargos. Chamou para seguir, chamou para obedecer, chamou para viver com propósito. Quando ele olhou para pescadores e disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens, ele estava dizendo: eu tenho algo maior do que vocês imaginam. E essa mesma voz continua ecoando hoje. Talvez seja com você agora. Você pode continuar vivendo para sobreviver, ou pode escolher viver para impactar. Pode continuar correndo atrás de estabilidade, ou pode confiar naquele que nunca falha. Não estou dizendo para você largar tudo. Estou dizendo para você alinhar tudo. Seu trabalho, seus dons, sua rotina, sua história, tudo pode fazer parte do propósito de Deus. Quando você coloca Ele em primeiro lugar, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. O reino de Deus não é sobre viver cansado, ansioso ou frustrado. É sobre viver com sentido, com direção, com paz. E a pergunta que fica é: você está disposto a sair do sistema do mundo e entrar no plano de Deus?
Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém. Escreve aqui nos comentários: "Eu escolho viver com propósito", e se inscreva no canal para mais mensagens que edificam e despertam.